bem-vindos. Estamos no podcast No Meio do Mundo. Este podcast nasce de uma ideia muito simples, que é trazer à conversa homens e mulheres que queiram e estejam disponíveis para partilhar connosco um bocadinho da sua vida e da sua fé. A partir de um velho texto inspirador que nos recorda que os cristãos são homens e mulheres como os outros, não se distinguem nem pela língua, nem pela roupa, nem pelo território, nem pelas leis segundo as quais vivem, mas isso sim, tem um elemento que de alguma maneira os diferencia, que é tentarem viver a sua vida iluminados por aquilo em que acreditam e por aquilo que a fé lhes vai pedindo. Hoje temos connosco Linda Baixinho. Boa tarde. Uma mulher de 40 anos, de Évora, nascida e crescida por aqui, mãe da Diana, de 12 anos. 10. De 10 anos, peço desculpa. João. De 10 anos, e do Duarte, de 5. Correto. E casada com o Ricardo. Exatamente. Bem-vinda, Linda, e muito obrigado por ter aceitado estar connosco. Obrigada eu e espero estar à altura deste desafio e corresponder às expectativas. Há aqui uma declaração prévia que é preciso fazer. A Linda faz parte da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na qual eu sou pároco, e portanto há aqui uma relação pessoal de colaboração desde há alguns anos. E portanto, para mim é uma razão suplementar de satisfação poder conversar com a Linda aqui neste podcast. Começamos por uma pergunta que tem a ver com aquilo que me dizia há bocadinho de uma das suas primeiras memórias, que é o nascimento do seu irmão. Exatamente. Que é mais novo. E como é que isso aconteceu? Então, o meu irmão nasceu cerca de um mês antes de eu fazer 5 anos. Eu sempre pedi muito um irmão. Aliás, tenho memória, e a minha mãe diz que é verdade, que uma vez até fiz passar uma vergonha, porque eu estava sempre a pedir uma irmã. Peço desculpa, não era um irmão, eu pedi uma irmã especificamente. Queria uma mana. E a minha mãe não estava, tentava não me ligar, não é? Isso eram lá coisas da vida deles, evidentemente, sobre o qual uma criança de 3 ou 4 anos não tem influência. Mas como nunca mais me faziam a vontade, um dia, num supermercado, a minha mãe está a falar com alguém que tem um bebê e eu digo-lhe, olha, se não me queres dar uma irmã, leva esta. Portanto, a coisa era só agarrar naquela, e a minha mãe, tu não digas isso, as pessoas ainda vão achar. E eu insisti muito com aquilo. Tinha as características que ele ainda achava. Exato, era uma menina, era bebê, estava tudo bem. Pronto, e então a minha mãe, não sei se isso teve algum peso ou não, a minha mãe diz, os meus pais dizem que sim, pronto. Que sim, que como eu queria tanto, já pensavam nisso e acabou por acontecer. Uma motivação suplementar. Exatamente. Para eles ponderarem. Exatamente, pronto. Gostei muito, fiquei muito contente, lembro-me, mas queria efetivamente uma mana. E dá-se um desgosto no dia, porque na altura havia indícios de que seria um menino, mas não havia certezas como hoje. E então, embora me preparassem para que ia ser um menino, na minha cabeça ia ser uma menina, ponto final. Havia a esperança de quando chegasse o momento aparecesse uma menina. Exatamente. Nisto eu acordo de manhã, chamo pela minha mãe, como sempre, dia 7 de outubro de 1989. Chamo pela minha mãe e responde-me uma prima, que é, inclusive, é a madrinha de batismo do meu irmão. E ela, a tua mãe não está, já foi para o hospital ter o bebê. E eu, não foi nada, ela não me chamou, pois, não era suposto, sei o quê. Pronto. Fui para a da minha avó e nisto, que vive ali também, que vivia ali numa quinta, perto do bairro e dentro da paróquia, e nisto aparece, sei lá, durante a manhã, a minha tia, irmã dessa minha prima, e com o carro para dar a boa nova, que ela tinha telefone, não é? A minha avó ainda não tinha, para dar a boa nova, que já tinham ligado para o hospital e que já tinha nascido um menino. Pronto. E eu tive assim, fartei-me de chorar, porque não queria um menino, queria uma menina. Partilhei isso com um primo mais novo que me disse, mas porquê? Eu também tenho um irmão e uma irmã. Portanto, ele não deu importância nenhuma, eu fiquei muito ferida de sentimentos. E quando meu pai chega para almoçar, diz-me que é um ano, ele está efetivamente contente, não é? Já que já tinha uma filha, ter um filho era. E pronto, e a minha mãe tinha decidido que o meu irmão se chamaria Pedro Miguel, mas eu, como estava muito triste porque queria uma mana, pedi ao meu pai para ele se chamar João Luís.
Pronto. E o meu pai, que também se chamava João, achou a ideia maravilhosa e convenceu a minha mãe, e portanto acabei por ser eu a batizá-lo. E, portanto, em não ter a teve questão. uma mana Não. como queria, mas pelo menos teve a oportunidade de escolher O nome. o nome Exatamente. do João. Exatamente. E pronto. E lembro-me depois cheguei ao hospital e assim que o vi achei maravilhoso e já nunca mais me lembrei que queria uma mana. Uhum. Pronto. E depois tratava dele como se fosse o meu boneco. Como é O óbvio. seu nenuco. Exatamente. Contra a vontade da minha mãe, tirava-o da cama. Pronto. Tratava mesmo dele Uhum. assim, como se fosse um Passaram bonequinho. 35 anos e sei que são irmãos próximos. Sim, é verdade. Somos bastante próximos. Pronto, fomos criados efetivamente juntos, não é? Pronto, na casa de família. Só o deixei no dia em que casei, como costumo dizer. Tivemos a fase das turras, não é? Naquela fase, um tem 15, outro tem 10, faz tudo parte. Lembro-me que a minha mãe ralhava imenso connosco porque, eu não tenho irmãos, que a minha mãe é filha única. Não tenho irmãos, tanto gostava de ter um irmão, vocês têm-se um ao outro e estão sempre às turras. Não sei o que já. Com o passar dos anos, fomos crescendo, essa fase passou, e chegámos ao ponto de que, depois de eu casar, ele muitas vezes ia dormir lá ao quarto de hóspedes a casa, porque ficava por lá, jantava. Depois a minha mãe dizia, então, mas ele agora nunca vem para casa. E eu, tu entende-te, mulher, quando a gente se dá mal, reclamas que a gente se dá mal, agora que nós nos damos bem... Não te... Exatamente. Pronto, mas sim, somos uns irmãos muito próximos e, pronto, somos realmente amigos. Muito bem. Fez a sua vida toda aqui em Évora, portanto a sua família é daqui, por aqui viveu, sempre ali na zona do Bacil. Sempre ali, Coronheiras, Bacil. Coronheiras, Bacil. Suponho que tenha feito o percurso normal, estudou, fez o primeiro ciclo Na Escola do Freleixo. na Escola de Freleixo, a seguir Pites, Pites, Gabriel Pereira Gabriel Pereira e Universidade de Évora. e Universidade de Évora, tudo em Évora. Tudo muito linear. Um percurso tranquilo. Tranquilíssimo. Sem nenhum sobressalto. Uhum. Portanto, Vai para a universidade fazer? gestão. Porquê gestão? Eu estava muito indecisa. Eu gostava de muito matemática. Embora não fosse onde tivesse mais facilidade. Eu tinha mais facilidade em línguas. Mas precisamente por não ter mais facilidade e ser mais desafiante, acho que gostava mais. E então, quando escolhi o agrupamento económico-social, foi precisamente porque continuava com a matemática, dava-me tempo de pensar realmente o que é que queria, em vez do humanístico, não é? Que acabavam logo ali com os números. E dava também hipóteses, quer de comunicação, quer de direito, que era uma coisa que eu também ainda pensei. Eu, aliás, ainda me candidatei. Foi a terceira ou quarta opção e até entrei, mas depois decidi que não ia perder os números para sempre. E, portanto, a gestão, porque tinha essa parte, tinha também a parte do direito, porque depois até na vida profissional acabo por trabalhar diariamente muito com o direito, pronto, e também com os números, e portanto foi um bocadinho a conjunção dessas questões que me fizeram ir para a gestão. Foi boa aluna? Fui, sim, senhora. Aplicadinha, sem dar dor de cabeça. Exatamente. Exatamente. O único calcanhar daquilo era a educação física e as artes visuais, o EVT, porque não tenho jeito nenhum para desenhar nem para trabalhos manuais. Tudo o resto era muito simples. O resto que dependia do seu esforço intelectual e de estudo, a coisa correu bem. Exatamente. Bem, também nisso o seu percurso foi mais ou menos linear, porque acaba o curso e começa a trabalhar. Sim. Passa pela ADRAL, exatamente. É? O que é a ADRAL? É a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo. Pronto. Na altura, o meu curso, eu entrei para um curso que se chamava, era gestão... Acabou o curso em que ano? 2006. 2006. O curso, quando entrei, era gestão de empresas, tinha um plano curricular, e no meu segundo ano começam, ainda antes de Bolonha, alteram a licenciatura e o plano curricular. Passam-lhe a chamar só gestão, mudam cadeiras, e uma das alterações que fizeram foi o último semestre tinha um estágio curricular integrado, que correspondia a uma cadeira. E eu chego ao último semestre do curso, apresentaram-nos uma lista de entidades que estavam dispostas a aceitar-nos, enquanto estagiários. Eu concorri para 3, que era o que tínhamos que colocar. A primeira opção foi a ADRAL. E chamaram-me a entrevista e fui selecionada.
e faço lá 3 meses de estágio curricular e logo a seguir convidam-me a ficar. Depois fiz um estágio profissional e depois fiquei lá até 2011, na área do empreendedorismo. Portanto, meia dúzia de anos exatamente. na Adral. Exatamente. Entrei, fazia o empreendedorismo, criação de empresas e toda essa parte já dos apoios financiados na altura pelo quadro Projetos comunitário. financiados, Exatamente. comunitários. Exatamente. Havia aqui. E o que é que ele leva a mudar? Depois, a seguir, vai para a Câmara Municipal de Viana. Viana, não é? sim, O que é que ele levou a dar esse passo? olha, havia. Estava em Évora. Estava e fui para fora, exatamente. Embora Viana seja perto. Exatamente. Havia aqui, como em tudo, não é? Havia aqui a necessidade de mudar e também havia a questão salarial. Naquela altura, portanto, a Adral era uma entidade privada, pagava como privado, pronto, e o município é público e, portanto, tem a tabela própria dos técnicos superiores. E quando na altura havia aquele concurso, era para o Gabinete de Desenvolvimento Económico. Portanto, no fundo, era o que eu fazia ali do lado privado, mas fazendo num território específico. E então pensei, eu vou concorrer, depois logo se vê. Pronto, concorri, fiquei classificada em primeiro lugar e achei que era a altura de dar o salto. E foi uma experiência realmente muito boa. Gostou de estar em Viana? Adorei, gostei mesmo muito. E quando depois mudo, aceitei o convite depois mais tarde da CIMAC, mudei, porque tinha uma filha pequenina e realmente dava muito mais jeito de estar em Évora para gerir. Porque a sua vinda para a CIMAC coincide quase com o nascimento da Diana, não é? Tinha a Diana um ano. Já tinha um ano? Já. Quando eu venho, portanto foi depois da licença, voltei ao trabalho e pronto, desafiaram-me a vir e eu vim. Porque realmente aí pesou essa parte. Quer dizer, também gostava do desafio, porque pronto. Mas também pesou muito o facto de ter uma filha pequena e é muito mais fácil gerir próximo do que à distância. Mas esse projeto de Viana... Para quem nos ouve e que não está muito familiarizado com estas siglas que nós vamos aqui enunciando, o que é a CIMAC? Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Portanto... serve para quê? Eles, portanto, no fundo representa os 14 municípios do distrito de Évora, exatamente. Há muitas decisões que são tomadas ali, portanto há o Conselho Intermunicipal, que decorre há um período em que todos os municípios estão representados, e há projetos que são comuns, que são traçados ali, portanto, para serem transversais a todo o território. Esteve lá quase 10 anos também. Estive lá entre 2015 e final de 23, exatamente. Na parte dos projetos financiados, portanto, no quadro comunitário. Portanto, desde o princípio sempre lidava muito com legislação comunitária, com a aplicação dos fundos, com projetos financiados, nas várias vertentes. Envolvimento do território. Passei pelas fases todas, portanto, inicialmente na parte privada, em que fazia as candidaturas a privados. Depois, quando fui para o público, fazia as candidaturas da Câmara e acompanhava as execuções. Quando vim para a CIMAC, vim fazer a análise. Portanto, passei para o lado de lá. Fazia as análises das candidaturas, dos pedidos de pagamento, portanto, das execuções dos projetos. Dos projetos e das candidaturas, que até aí era o seu exatamente. elaborar. Exatamente. Exatamente. Foi ver o lado de lá, o que nos dá também aqui uma certa visão das várias perspectivas. Portanto, nesse aspecto foi muito enriquecedor. Poder ver desde o privado ao público como é que as coisas funcionam. E são completamente diferentes, porque as regras também são diferentes. Foi muito enriquecedor. Entretanto, tomou a decisão, de 2023 para cá, de ir para uma entidade que muitos portugueses olham com reserva, mas que é absolutamente necessária e que todos estimamos à nossa maneira, que é a autoridade tributária. É verdade. Como é que foi esse salto? É assim, eu gostava daquilo que fazia, mas realmente já estavam a passar-se desde 2006 até ali, portanto quase 20 anos, já 17 anos, sempre na mesma área. Pronto. E já havia um certo cansaço. Sim. E eu sou daquelas pessoas que acho que nós de vez em quando e aquilo já era a minha zona de conforto. Pronto. E eu acho que para nós nos desafiarmos e para darmos mais de nós, temos que a determinado momento sair dessa zona de conforto para ir aprender e fazer outras coisas. Surgiu a oportunidade de concorrer à autoridade tributária
E pronto, e concluí. E mudei completamente de área, não é? Pronto, hoje trabalho com impostos, que não tem nada a ver com os fundos comunitários. Continuo com muita legislação, com muitos números, e está a ser uma experiência muito boa, porque tirou-me dessa zona de conforto e fez até intelectualmente mudar ali o foco e começar a ter que dar muito. É como se começássemos tudo de novo. Alguma formação e algum Exatamente. É como se começássemos tudo de novo. Aquela ideia. Exatamente. Não tenho nada. Não. Podemos até ter 30 anos de experiência, mas chegamos ali e aquilo é um mundo completamente novo. Pronto, ainda estou em fase de aprendizagem e vou estar com certeza durante muitos anos e até para sempre, porque primeiro eu defendo que nunca ninguém sabe tudo, não é? E ainda bem, porque se soubermos tudo já não estamos cá a fazer nada. E ali, pronto, porque são coisas mesmo muito, muito específicas e muito dinâmicas e cada caso é um caso e, portanto, estou satisfeita. E atendendo ao seu percurso, é provável que pelo menos durante uns anos... Sim. Acho que agora, dada a abrangência... Fique na autoridade tributária. Acho que sim. Até porque, claro, como só há duas coisas certas na vida, costuma-se dizer, que é a morte e os impostos. Exatamente. E alguém tem de tratar deles. Exatamente. Exatamente. Muito bem. À parte a carreira profissional, e que foi fazendo assim de forma também muito... A Linda é muito centrada, focada e aplicada. Sim, sim. E tenho... O seu percurso também é um bocadinho sinal disto. É. E tenho sempre... as pessoas às vezes olham. Eu acho sempre que cada vez que fecho uma etapa e começo outra, é como se fosse uma escadaria. E eu subi mais um degrau. E acho sempre que é subir, não acho que é descer. Se depois tiver que descer para voltar a subir, também eu acho que estamos para isso. Mas a minha perspectiva não é que queira chegar a lugar nenhum em específico, não é? Ao topo de nada, mas é uma escadaria no sentido em que, ok, foi mais uma evolução. É mais por aí. Sentir que há um progresso. Exatamente. É mais... na sua vida e na sua carreira profissional. Não é? Exatamente. Paralelamente à carreira profissional, há o resto da vida. Toda. Embora a profissional nos ocupe muito tempo. A profissional ocupa muito tempo e quando ela é satisfatória, enfim, ainda bem, e portanto é um eixo importante das nossas vidas, mas a vida vai muito para além disso. E entretanto tem uma vida familiar, para começar. Tenho. Está casada com o Ricardo. Faz no próximo sábado 17 anos. 17 anos. Até aqui é tudo muito linear. 17 anos não é boda de nada. Deve ser, que acho que dão nomes a tudo, mas... Vamos esperar até aos 25. Exatamente, para dar assim um nome mais pomposo. E é mãe de duas crianças, de 10 e 5 anos. Como é que tem sido esta evolução também a nível familiar? É assim, é como o Sr. Padre diz, na minha vida, como isto é tudo assim muito linear, de convicções, faço, levo, e aqui também foi um bocadinho assim. Eu conheço o Ricardo em 2002, portanto, quando estou a fazer os exames... O Ricardo é cá de Évora? O Ricardo também é de Évora, aliás, também é da paróquia. Pronto. Mas por acaso eu não o conhecia. Conhece não sei quantos colegas de escola? Não, conheço porque ele é amigo dos meus primos e é até uma pessoa que frequenta a casa da minha avó paterna. Mas eu nunca dei por ele, até aquele dia que calhou. Pronto, não sei explicar, calhou. Naquele dia dei por ele. Calhou e encalhou. E encalhou, lá está, pronto. Eu estava na altura a fazer os exames nacionais para depois candidatar-me à universidade. É nesse verão que nos conhecemos, exatamente, já se tinha acabado. Nos conhecemos, vamos nos conhecendo e vamos fazendo o percurso normal do que é um namoro. Portanto, precisamente no sábado, dia 21 de junho, fazemos 23 anos de namoro, dos quais 17 já são de casamento. Pronto. A Linda tem isso tudo muito contabilizado. Muito contabilizado. Isto é tudo. Aliás, datas é comigo, tempo, sim. É muito fácil. A Linda tem uma facilidade, uma boa memória para datas. É verdade. Pronto. E não só. Mas sim, para datas é fácil. Pronto. Portanto, eu faço o percurso na universidade, o Ricardo faz o percurso escolar dele. E mais tarde, depois quando eu começo a trabalhar em 2006, o Ricardo também já trabalhava, e depois decidimos comprar casa, pronto, e depois marcamos então a data do casamento. Portanto, também foi assim relativamente normal e dentro do que é expectável, pronto, não houve assim nenhum
Fazendo a ligação com o assunto que vamos abordar a seguir, que enfim, é a pertença religiosa, a sua fé, há aí um dado curioso com o Ricardo, não é? Ah, sim, senhora. Eu, eu fiquei muito espantada, conheci o Ricardo há uns meses, já namorávamos, e uma vez numa conversa falo qualquer coisa da igreja, não sei precisar já bem o contexto em que surgiu, mas sei que falei, e constato que ele não é batizado. E ele, Ele ainda diz isso com surpresa, não é? sim, porquê? Porque no meu bairro, no meu ambiente, na minha família era normal toda a gente ser batizada. O anormal era não ser. Quando ele diz, ai não, eu não sou batizado. E eu, desculpa, não és batizado? Não, então, nunca me batizaram. E catequese? Ah não, também nunca fui. E eu fiquei assim muito admirada com aquilo. Pensei que coisa mais estranha. Portanto, na minha cabeça era estranho. Hoje não acho nada estranho, mas naquela altura, pronto. E é aí que ele depois acaba por, ao fim de 2 anos, talvez, desta conversa, ingressa na formação de adultos e acaba por ser batizado, fazer a primeira comunhão e o crisma já em adulto e Um comigo já bocadinho a até tendo em acompanhá-lo. vista o casamento. Exatamente. Já a pensar nisso, porque ele, numa conversa também assim informal, ele interroga um amigo nosso, o padre Ricardo Cardoso, e diz-lhe: então, e se um dia quiser casar com ela, como é que é isto? E ele diz-lhe muito naturalmente: então, casas e só ela é que recebe o sacramento, se não tens os outros, também não vais receber esse. E ele: então vou lá fazer o quê? Figura. Pronto, e depois diz-me, um dia que lá vás à igreja, há de perguntar se há para lá alguma oportunidade dos adultos terem catequese. Adultos que na altura, se calhar tinha 20 anos, portanto eram adultos ainda jovens, exatamente. E pronto, e realmente estava-se a formar na altura um grupo de jovens para a formação inicial cristã, que teve duração de sensivelmente 3 anos, e em que a maioria dos casais que estavam no grupo eram como nós. Um tinha já um percurso e o outro não. E então os que já tinham percurso acabaram por ir também semanalmente E, portanto, à o formação. seu caso acabou por acompanhar o Exatamente. Ricardo e aqueles 3 anos de um Exatamente. percurso que foram fazendo juntos. Exatamente. Foi por isso é que eu digo, fiz 2 formações até ao crisma. A normal e depois mais aquela já a acompanhá-lo. Foi curioso porque foi aqui coincidente. E é aí também que se dá, novamente, não é que houvesse um afastamento total ou um corte, mas é com esse percurso a ele e vendo hoje à distância percebo isto, que foi completamente diferente ter feito a formação enquanto criança, adolescente, e acabar de culminar no crisma, que era uma coisa natural, e depois fazer essa formação 4 ou 5 anos mais tarde, já como jovem adulta. A forma como se apreendem as coisas são completamente diferentes. E foi mesmo nesse percurso que aprofundei muito mais a minha fé e que se dá uma aproximação à igreja e à religião. A comunidade. Exatamente. Foi Sem curioso. nunca se ter propriamente afastado, é muito menos desvinculado, porque enfim, fez o seu percurso Sim, infantil, sim. catequese, mas como também é normal, na adolescência, juventude, as preocupações são outras, e depois acaba por ser com esta experiência de acompanhar o Ricardo que acaba por, de alguma maneira, se reaproximar. Sim. E esta reaproximação levou que a partir daí a Linda, enfim, faça parte de uma maneira bastante empenhada e bastante ativa da comunidade cristã de Nossa Senhora de Fátima. Sei que começou como catequista. Sim. Depois do Ricardo. Foi desafiada. Fui. Quando o Ricardo termina a formação inicial, cristã, faz o crisma, e há uma irmã, que na altura, portanto, a paróquia sempre teve irmãs, e há uma irmã que me desafia a ir dar catequese. E diz-me que faço falta no grupo do domingo de manhã, porque na altura havia catequese em 3 horários, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã, e ela diz-me, olha, fazias falta ali no domingo de manhã, e eu digo, tá bem, eu aceito o desafio, não tem problema nenhum, vou experimentar, e então pronto, lá me apresentei, vai fazer já quase 20 anos, o ano que vem faz os 20 anos, e apresento-me e fico com um grupo de adolescentes dos mais velhos, não havia meninos suficientes para haver 7º, 8º, 9º e 10º, então estavam todos juntos, não eram muitos, e fico com eles. E pronto. E depois nunca mais parei.
com todas as reestruturações que já houve nos horários, nas formas de estar da catequese, nos grupos, estive sempre... Tem estado sempre ligada à catequese e continua, aliás, agora fazendo parte da equipa coordenadora. Exato, acumulando funções. Acumulando funções entre catequista e de coordenação de toda a catequese. Pelo meio, também foi fazendo formação de adultos, Sim. acompanhando alguns grupos de adultos na preparação para os sacramentos da iniciação cristã. E tem tido uma série de outras funções, desde o grupo de leitores até, enfim, aquilo que vai sendo necessário, que vai sendo... É verdade. que vai sendo pedido. Portanto, em geral, a Linda vai dizendo que sim. Em geral, sim. Em geral, sim. E vai colaborando naquela que é, enfim, que é a sua casa. Claro, sim. Sei que faz parte também de duas outras estruturas a nível da paróquia e que talvez seja interessante também dizer alguma coisa. Por um lado, faz parte da direção do Centro Social Paroquial. Uhum. Como é que tem sido esse papel? Olha, porque aí já não é tanto uma tarefa pastoral, digamos assim, é mais técnica. A ver com a supervisão de uma instituição Exatamente. que presta serviços, é um conjunto de respostas sociais e em cuja direção a Linda participa. Quando o Sr. Padre Manel me desafiou, ou melhor, me convidou, eu pensei, sério, mas o que é que eu posso contribuir? Não estou a perceber tanta gente que se calhar aí há com mais competências do que eu. Mas depois pensei, se o Sr. Padre me convidou, há de ter visto, se calhar, ou analisado e visto alguma coisa na qual eu realmente posso ser útil. E depois refleti e pensei, não, eu realmente também não tenho, sou de gestão e não tenho até à data nenhuma experiência efetiva de gestão. Pronto, de gestão no sentido de estar num órgão ou em locais que impliquem esses conhecimentos e essa tomada de decisão. Uhum. E daí também aceitei, porque achei que também poderia dar qualquer coisa, mas também poderia receber muito, mais que não fosse em termos de experiência. E realmente tem sido muito gratificante, porque estar lá e acompanhar as questões da casa, as questões técnicas, as questões de funcionamento, ainda que não diariamente, não é? Porque pronto, chegam-nos as coisas e decidimos em reunião, dá para ter uma percepção completamente diferente do que é o trabalho de uma IPSS e das dificuldades que as IPSS ultrapassam, não é? E do trabalho que têm na comunidade. E, portanto, eu que já tinha tido os meus filhos no colégio e que tinha ainda filhos no colégio e bisavós no centro de dia e tudo mais, não fazia ideia. Verdade, a Linda teve esse duplo olhar, por um lado da sua família, quer as crianças, quer os mais velhos, já tinham sido utentes, clientes da instituição, e agora tocava-lhe estar assim um bocadinho noutro papel, que tinha a ver com a gestão da própria instituição e das respostas sociais. E pelo menos ajuda quando às vezes nós pensamos, quando estamos só enquanto utentes, mas porque é que fizeram aquilo assim? Aquilo leva-nos, estando do outro lado, a perceber porque é que certas decisões têm que ser tomadas. E, portanto, tem sido gratificante nesse sentido. E de eu própria de estar a receber e a ter essa visão do que é isto de gerir uma IPSS. E não é nada fácil, como o Sr. Padre sabe também. Como eu. Uma outra missão sua faz parte na paróquia da Senhora de Fátima, faz parte daquela equipa mais restrita, que é a equipa pastoral, que é a equipa que junta o padre, os diáconos e mais três leigos, e todos juntos somos a equipa pastoral. Ou seja, é por ali que passa aquilo que são, enfim, as decisões e as planificações daquilo que são as atividades paroquiais. Já agora, assim, um tom de partilha, como é que isso tem sido e como é que vê essa participação? Eu nem fazia ideia do que era uma equipa pastoral. Pronto. Portanto, fui também aprender. Mas realmente acho que é uma experiência muito interessante. Porque é um bocadinho dar voz. Pronto, ali também tomamos algumas decisões de atividades, de diretrizes, de coisas que se possam fazer na paróquia e que envolvam e que chamem a comunidade, não é? Porque no fundo é isso que se quer, é ter uma comunidade viva. E portanto acaba por ser muito engraçado, porque a maioria das vezes partilhamos ideias e até coisas que eu, se calhar, se estivesse cá fora, achavam que eram execuíveis. Agora que conheço um bocadinho melhor a comunidade por esse lado, percebo que não. Outras que eu achava que podiam não fazer sentido, agora acho que sim. E portanto tem sido também muito gratificante.
e até por uma questão pessoal de aproximação até com os diáconos, com o senhor padre e com outras pessoas que eu até já conhecia da comunidade, mas com as quais não tinha essa convivência ou isso à vontade. Embora seja uma mulher extremamente organizada, Sim, não é? A tal Linda organiza muito bem os seus dias, o seu trabalho e a sua família, na medida do possível. sim, Na medida claro. do possível. Ah, suponho que às vezes seja difícil conciliar isto tudo, porque, claro, tem o seu trabalho, que é exigente, tem a sua família, com filhos pequenos, e tem todo este conjunto de tarefas, neste caso ligadas à paróquia, que às vezes, enfim, às vezes não, ocupa muito tempo, A culpa. exigem dedicação. Como é que vai gerindo isso tudo? E o que é que a faz ir conseguindo? E acresce outra coisa aí, é que o meu marido trabalha por turnos. Exatamente. Há essa dificuldade acrescida. Portanto, quando está nos turnos da noite, não conto com ele. Portanto, estando no turno da noite ou estando no turno de dia, ou de manhã ou ao final do dia, sou sempre eu que tenho que tratar o que é necessário com as crianças, ou distribuí-las na escola, ou ir buscá-las e dar os banhos. Pronto. O que é que me faz na mesma? Às vezes penso assim, isto já é de loucos e eu devia estar era sossegada. Pronto. Mas depois, embora eu seja muito metódica e muito organizada, também não gosto de estar quieta. E isso é um problema. Pronto. E, portanto, já ganhei aqui esta dinâmica de ter sempre coisas para fazer e, portanto, até parece que me falta alguma coisa. Se não fizer. Eu lembro-me, por exemplo, que quando estava grávida e depois os miúdos nasceram, de me terem perguntado, então agora, como eles são pequeninos, vais parar de dar catequese? E eu, nem pensar, vou enlouquecer, eu já preciso mesmo daquilo, porque é uma via também de escape para fazer outras coisas, sem ser o profissional e a casa e o cotidiano e afins. E eu lembro-me do Ricardo dizer, não, tu vais na mesma, que eu fico. Tipo, acho que ele próprio reconhece esta necessidade de fazer algo extra às outras funções todas que tem. E o que me move aqui, muito para continuar, embora às vezes com dificuldade, e com esta gestão que nem sempre é possível, é realmente porque eu acredito que se me chamam, há lá o papel de alguém por trás. Eu costumo usar muito aquela frase, o Senhor providenciará. E, portanto, se fui chamada, é porque há ali uma missão que me estão a atribuir. Claro que neste momento não vou dizer que sim a mais nada, porque isto agora já é muito. Exato, é um aviso. Mas dentro daqui, nem sei se vou conseguir levar sempre tudo, não é? Pronto, logo se vê. Mas para já é mesmo este sentido de espírito de colaboração e de achar que, pronto, ok, precisam de mim, então dentro do que eu consigo, vamos lá. Naturalmente, tudo isso tem a ver com algo que está por trás e na base de todas estas decisões, que é a sua fé. Exatamente. Até porque estas tarefas, sobretudo na paróquia, afinal, são tarefas de voluntariado, enfim, são todas. Nenhuma delas é remunerada, não há ali nenhum interesse enfim, de carreira para coisa nenhuma. Tem a ver com generosidade e com empenho e com participar na vida de uma comunidade da qual faz parte. E que tem na base, pois, esta fé pessoal, que com certeza a Linda partilha. Como é que Deus aparece na sua vida e como é que foi sendo, como é que se foi desenvolvendo a sua relação com Ele? Pronto, como eu disse há pouco, fiquei muito espantada porque o Ricardo não era batizado, não é? Porque na minha família era muito comum, toda a gente era batizada. Pronto. E na altura, quando vamos para a escola primária, no bairro, também era muito comum, íamos para a escola primária e íamos para a catequese. Pronto. Portanto, e íamos frequentemente à missa e, portanto, vivíamos ali. Há aqui uma particularidade, o senhor padre disse, e bem, que aquilo é a minha casa. E isto é mesmo verdade. Para mim, aquela igreja é mesmo a minha casa. Até porque eu a vi edificar. Porque os meus pais viviam na rua, que é hoje a rua da igreja, não é? Sem haver igreja nenhuma. Portanto, eu sou do tempo em que tínhamos catequese na casa da catequista, e que tínhamos Eucaristia
na garagem da Dona Isabel, no Bacelo, ou na escola do Frei Aleixo. E quando eram as celebrações mais importantes, íamos então para o Convento Novo. Pronto. E, portanto, vi o lançamento, vi o 4D, o centro de dia, o lançamento da primeira pedra, portanto, tudo aquilo fui sempre acompanhando. Portanto, efetivamente, eu sinto aquilo, a igreja, aquela comunidade, como a minha casa. E costumo dizer que já lá passei momentos muito felizes e também momentos menos felizes. Mas é isso mesmo que é uma família e é isso mesmo que é uma casa. É nós podermos ter e partilhar esses momentos. Aquela comunidade é muito querida, o que leva a que eu também goste e não me importe nada de ter essas funções que enumerou. Portanto, eu tive esse percurso normal de catequese, portanto, sempre falei muito com Deus, rezei sempre muito à noite, de manhã, qualquer coisa que me corre menos bem, falava com ele. E lembro-me disto desde pequena. Portanto, não é uma coisa que adquirisse mais tarde, foi uma coisa que foi um bocadinho intrínseca. Há uma altura, como disse bem, na adolescência, em que questionamos tudo e todos, e portanto eu já acho que está tudo mal, mas questiono diretamente e tenho sempre assim uma conversa muito tu lá que não estou a perceber. Não questiono a existência dele, mas questiono as coisas que acontecem. E depois, com essa formação cristã inicial cristã do Ricardo que eu acompanhei, obtive muitas respostas. E aprofundei, eu acho que foi mesmo esse o termo, um aprofundar da fé. E comecei a olhar para Deus e para esta minha relação com Ele de uma outra forma. Porque havia sempre aqui aquele lado de pedir, e quando acontecia coisas boas, eu agradecia, mas depois de agradecer a outras tantas pessoas, depois é que me lembrava, e obrigada, pronto. E quando aconteciam coisas más, virava-me logo para ele. Então, isto é assim, não pode ser. Hoje percebo que as coisas más e que as coisas boas fazem parte deste percurso e deste crescimento, e que, como é óbvio, Deus não está ali a selecionar para cada um de nós o que é bom e o que é mau, e reconheço em vários momentos da minha vida, reconheço a presença dele. Há uns momentos felizes, certamente, mas também sei que houve aí um ano que foi particularmente delicado. Foi. Foi assim uma espécie de prova, foi difícil de passar por ela. Foi. Foi o ano de 2020. Eu sei que para a maioria das pessoas, aconteceu esse ano? para toda a gente aconteceu a Para todos nós pandemia. aconteceu a pandemia. Simultaneamente para mim, portanto, em 2019, em outubro, eu descobri a segunda gravidez, portanto a gravidez do Duarte. A Diana fez 5 anos, em novembro, e pronto. Nós descobrimos que íamos ter mais um filho. Foi um momento de felicidade, guardei para o Natal para contar a toda a gente, e achava que 2020 ia ser um ano espetacular. Porque sim, porque era um ano em que ia ter o meu segundo filho, pronto. E 2020 era assim um ano redondo, par, muitas coisas na minha vida aconteciam em anos pares, e então eu achava que aquilo ia ser magnífico. E pronto, e o ano começa, e depois desta alegria e desta partilha, o ano começa e o meu pai é diagnosticado com um câncer em estado avançado, muito avançado, e fica internado durante o mês todo de janeiro, logo com um diagnóstico bastante restrito. Em fevereiro tem alta e ainda passa esse mês em casa, a fazermos exames, em consultas e afins, mas já com a sombra do Covid, que já levou a algumas desmarcações de exames e algumas coisas que não se conseguiram. E depois, a 12, 13 de março, é decretado o confinamento. O meu pai está internado, fica com as restrições das visitas. Eu, como estou grávida, sou aquela que ninguém quer lá. O meu próprio pai diz que não quer que eu vá. Falamos só por telefone. E pronto. E ele acaba por falecer no dia 25 de março de 2020, sendo que a última vez que eu tinha visto foi no início de março. Não voltei a ver.
pude despedir-me dele, e aí também acho que lá está uma presença marcante de Deus na minha vida através de si. Porque se calhar o senhor padre não se lembra, mas na véspera do meu pai falecer, o senhor padre foi ao hospital e estive com ele e ligou-me e passou-lhe o telefone. Não me lembrava dele. E foram as últimas palavras que eu troquei com o meu pai, em que ele tinha voltado para o hospital, tinha tido alta e depois nessa noite volta, e já não temos acesso a ele, nem conseguimos informações, e o senhor padre consegue e vai, e está com ele lá na urgência, e liga-me, e dá-me nota do que é que se está a passar, e passa-lhe o telefone, eu percebo que ele já está muito cansado, e são as últimas palavras que troquei com ele, por seu intermédio, e por Não fazia ideia. Não fazia ideia ainda. Os olhos. Ainda bem que houve essa oportunidade. E eu acho que há sempre, e é nestes pontos que eu acho que há sempre aqui a Porque, presença. entretanto, a Linda vive tudo isso, confinamento, a doença e a morte do seu pai, já há mais de meio da gravidez do Duarte, e, portanto, deve ter havido aí muitos dias em que isso era assim um carrossel emocional, não é? Era. Portanto, e depois a morte do seu pai ocorre ali logo nas primeiras semanas de confinamento, andávamos todos a aprender como fazer as coisas, depois as pessoas não se podiam abraçar Nada. nem partilhar esses momentos, que é normal. Precisamos de conforto e de contacto com os outros. De maneira que foi assim. Como é que Deus e a sua fé também aí contribuíram para, além disso que já disse, naturalmente? Claro, em- é assim, eu ao início fiquei em choque quando se deu o diagnóstico. Eu ouvi em primeira mão do médico, eu, o meu pai e o meu irmão, estávamos os três, percebi logo que era uma coisa muito grave, mas não me tinha sequer passado, quer dizer, percebi que era grave antes de irmos à conversa, evidentemente, mas processou-se tudo tão rápido entre ele ter ido para o hospital que eu não me tinha hum, passado pela cabeça que fosse isso. Depois deu-me gerir as emoções foi difícil, mas deu-me muito conforto. Por um lado, muitas vezes o que eu pensava é eu tenho um filho que vai nascer e eu também tenho que gerir isto por ele. E depois há sempre aqui outra curiosidade que eu costumo dizer, que é, na altura, eu descobri a gravidez do Duarte com alguma surpresa, porque, quer dizer, pensávamos sempre em ter outro filho, mas nunca ia sempre passando, exatamente, ia sempre passando, e eu pensava, Gosto tanto de planear as coisas, já está a ver, já sai aqui uma coisa fora do baralho. E eu pensei, a sério? Mas assim agora? Mas porquê que... E depois, realmente, quando o meu pai fica doente, eu interpretei um bocadinho, se calhar erradamente, não sei, mas a minha fé levou-me para aí, que foi, podia ter sido noutro momento qualquer que o Duarte podia ter aparecido, podia ter sido até planeado ou não, mas foi ali. Foi um bocadinho como se antes da tempestade e depois viesse aquele conforto. E hoje reconheço também que e o Duarte foi depois muito importante para a minha avó. Foi e é, para a mãe do meu pai. Que tem muitos bisnetos, tem muitos netos, felizmente, e que ainda está connosco, e que tem ali uma certa relação de afinidade extra com ele. Com o Duarte. Exato, e ela diz, não sei o quê. E ela, sabes porque é que é? Eu sei, porque foi aquele conforto após uma perda daquelas. Ele nasce e vem trazer a todos nós aquele conforto. Eu costumo dizer, se não fosse ele ter nascido em 2020, aquilo tinha sido um ano terrorífico em todos os aspectos. E ele foi a alegria da nossa família. Para Foi a alegria no meio de um período marcado Exatamente. por várias tristezas. E eu acho que aí, pronto, lá está. Deus fecha uma janela. É o ciclo da vida acontecer, não é? Lembro-me, Deus fecha uma. Se alguém fechar uma janela e abre uma porta, e houve aqui muito isto. O meu pai, pronto, soube que ia ser avô. Acho que percebeu sempre que não ia conhecer o neto. E tinha uma preocupação grande, que era não queria partir na altura em que o neto nascesse, porque dizia que isso não me queria preocupar com mais isso, pronto. E então ele também geriu isso ali emocionalmente
com alguma serenidade. E há um determinado momento em que eu percebo que ele já está a entregar-se e que já não percebe que já não dá para lutar mais e que mais vale. E aí coloquei nas mãos de Deus e disse: pronto, realmente não quero ver o meu pai mais a sofrer, por muito que o queira ter cá, e portanto que se faça aquilo que for melhor até para ele. Porque ele já estava na fase final numa grande agonia e num grande sofrimento. E é aqui nestas pequenas coisas, nestes pequenos momentos, que eu vou encontrando esse conforto na fé. E que acho que realmente Deus está lá, mesmo depois no parto, em que ainda foi em Covid, e portanto eu fui para o parto completamente sozinha, e o Ricardo só conhece o bebê no dia em que saímos do hospital, e tudo mais, e eu sinceramente eu senti-me sempre acompanhada, não só pelas pessoas que estavam ali fisicamente, não é? E fui muito bem tratada, os enfermeiros, os médicos, não é isso que está em causa, mas eu sentia sempre uma presença que me dava uma força extra. E eu pensava para mim, sentia mesmo no meu coração, vai correr tudo bem. E era aquele conversar, e lembro-me de estar lá sozinha com o Duarte no hospital, aquelas primeiras 48 horas até sairmos, e de ter a oportunidade, como era tudo tão calmo e não havia visitas, de rezar e de falar com Deus sobre aquele momento e criar aqui esta... Um otimismo que vem da fé. Exatamente. E eu sou sempre muito positiva e acho que vem daí. Linda, é com otimismo que queremos terminar a nossa conversa. Chegamos ao fim do nosso tempo. Que música é que trouxe e nos propõe? Então, como disse bem, sou uma otimista e, portanto, acho sempre que o melhor cada um de nós e do mundo ainda está para chegar. Por isso escolhi a Marisa com O Melhor de Mim. Muito bem, uma excelente maneira de terminar. Linda, muitíssimo obrigado por ter estado connosco, partilhar um bocadinho da sua vida, do seu caminho e da sua fé enquanto cristã no meio do mundo. Obrigada eu. Nós ficamos por aqui, despedimos-nos, até à próxima. Já sabem, podem encontrar-nos no YouTube, no Spotify e aceder a este podcast através das diferentes redes sociais da Arquidiocese de Évora. Até à próxima, ficamos a ouvir Marisa, O Melhor de Mim. Deixo-me aqui onde a sombra se